Análise dimensional em estatística. Conteúdo a ser apresentado: demonstração da unidade de medida da variância e demonstração da unidade de medida do coeficiente de variação. Esta aula é uma demonstração em função da curiosidade dos alunos, em função da condição atípica da unidade de medida da variância. Então, sempre pergunta-se por que a unidade de medida da variância será sempre ao quadrado. Isso será demonstrado por análise dimensional, como a ser exemplificado. Conhece-se que a fórmula da variância S ao quadrado é igual à somatória de xi menos a média elevado ao quadrado vezes fi dividido por n menos 1. Tendo uma média com unidade de medida de metro quadrado, por consequência o dado xi também será metro quadrado, fi e n são adimensionais, porque trata-se de quantidade, então eles não têm unidade. Assim sendo, vindo a fórmula, fi e n menos 1 serão adimensionais, então fi é descartado e n também é descartado. A variância, na questão de unidade de medida, passa a ser representada como S ao quadrado igual à somatória de xi menos a média ao quadrado. Isso só na questão de análise dimensional. Então, substituindo o dado e a média pelas suas unidades de medida, no caso metro quadrado, tem-se que a variância S quadrado fica que a somatória de metro quadrado menos metro quadrado ao quadrado. Então, a diferença entre os metros quadrados vai continuar apresentando um resultado em metro quadrado. Então, a variância passa a ser escrita S quadrado é igual à somatória do metro quadrado ao quadrado. A somatória de vários metros quadrados ao quadrado continua dando metro quadrado ao quadrado, como se apresenta aqui. Então, a unidade final que define a variância, em função da condição que é a unidade metro quadrado elevado ao quadrado, então a variância terá como unidade de medida S quadrado, fica como metro quadrado ao quadrado. Mais um outro exemplo. Novamente a fórmula da variância, tendo que a média agora representada em litro. Por consequência, o dado também será em litro. Média e dado sempre têm a mesma unidade. Novamente citando que a frequência individual absoluta é Fi e N, que é a somatória dos FIs ou tamanho do conjunto, são adimensionais. Então, partindo da fórmula da variância, sabendo que o FI e o N são adimensionais, então descarta-se, ficando que, para estudo de análise dimensional, a variância fica sendo, então, igual à somatória do dado xi menos a média ao quadrado. Então, substituindo o dado e a média pelas suas unidades, tem-se que a variância passa a ser escrito como a somatória de litro menos litro ao quadrado. Uma quantidade de litro subtraída por outra quantidade de litro ainda vai dar a resposta em litro. Assim, a variância será a somatória de litro ao quadrado. Fazendo a somatória de vários litros ao quadrado, tem-se ainda litro ao quadrado. Então a variância se escreve que é a unidade litro ao quadrado. Assim, a unidade final da variância fica sendo litro ao quadrado.
Mais um exemplo, o último, na questão de variância. Dada a fórmula que já conhecemos, agora a média será em real e, por consequência, o dado também será em real. Já vimos que o FI, que é a frequência individual absoluta, e o N, que é a somatória dos FIs, o tamanho do conjunto, são adimensionais. Assim, a fórmula, então, FI e N-1 são descartados por condição de não terem dimensão, serem adimensionais. Assim, a título do estudo de análise dimensional, a variância será S² igual à somatória do xi menos a média ao quadrado. Assim, substituindo o dado e a média pelas suas unidades, tem-se que a variância será a somatória de real menos real ao quadrado. Então, uma quantidade de real menos outra quantidade de real continua tendo como resposta real. Então, assim, a variância S² será igual à somatória de real ao quadrado. Assim, a somatória de vários reais ao quadrado vai continuar dando real ao quadrado. Assim, a variância passa a ser escrito S² é igual real ao quadrado. Disso, tem-se como unidade final que a variância terá como unidade a unidade do real ao quadrado. Deixa-se claro que isso só vale quando os dados têm unidade. Se os dados forem adimensional, ou seja, sem unidade, a variância S² vai se escrever somente o número e não colocar o quadrado. Então, para situações em que os dados são adimensionais, ou seja, sem unidade, a variância S² não terá unidade. Não tendo unidade, não se coloca quadrado. Escreve-se única e exclusivamente o número sem o quadrado. Também, agora justificando porque o coeficiente de variação terá sempre como unidade de medida a porcentagem. E essa demonstração se faz novamente por análise dimensional, como representado. Sabendo que a fórmula do coeficiente de variação é 100 vezes o S, o desvio padrão, dividido pela média x barra, sendo a média x barra em metro quadrado e o desvio padrão, por consequência, em metro quadrado, e 100 representa como unidade o porcento, substituindo isso na equação do coeficiente de variação, o 100 substituído pelo porcento, o desvio padrão por metro quadrado e a média x barra por metro quadrado. Assim, metro quadrado com metro quadrado são cancelados. Então, CV terá como unidade final porcento, porque é o que sobrou. Tá? Mais um exemplo. Dada a fórmula, a média em graus Celsius, por consequência o desvio padrão será em graus Celsius, e o 100 que aparece na unidade representa o porcento. Substituindo isso na fórmula do coeficiente de variação do CV, então isso vai ficar o 100 está substituído pelo porcento, o desvio padrão S pelo grau Celsius e a média x barra também por grau Celsius. Grau Celsius com grau Celsius se anulam, cortam. Então, o que nos restou? Que CV é igual a unidade por cento. Então, fica claro que o coeficiente de variação sempre terá como unidade final o porcento. Com média e desvio padrão com unidade ou sem unidade, sempre o coeficiente de variação será em porcento. Se a média
e o desvio padrão tiver unidade, o coeficiente de variação será em porcento. Se a média e o desvio padrão não tiverem unidade, ainda o coeficiente de variação é em porcento. Assim encerramos essa apresentação. Caso tenha gostado, por gentileza, dê um like no material e, se possível, se inscreva no canal.